Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Vamos dar continuidade nesta tarde no nosso curso de discipulado, capítulo 6. Hoje é a parte 6 do nosso discipulado no Evangelho de Marcos. Somos gratos pela presença dos irmãos, dos amigos, todos aqui presentes nesta tarde, para que a gente possa estar aprendendo um pouco da palavra de Deus. Sejam bem-vindos a cada um, que Deus esteja tocando no seu coração maravilhosamente nesta tarde, que você possa aprender da palavra. É a parte 7, né, que nós vamos trabalhar hoje. Hoje é o sétimo dia, perdoe-me, hoje é o sétimo dia. Seja bem-vindo, irmão Márcio, irmã Isa. Hoje é o sétimo dia de discipulado. Está faltando aí para 16, né? 7, está faltando, na verdade, 9, agora 9 dias, mas com certeza vamos estar dando continuidade aos nossos estudos e terminando. Tem sido muito abençoador esse discipulado com os irmãos. Tem sido grato estar com vocês todas essas tardes, a partir das 15, 16 horas. E nós temos aprendido muito, tem sido edificante também para mim. Claro que tem sido edificante também para cada um de vocês. E por isso somos gratos, né? A presença de Deus neste momento na vida da nossa igreja. Bem, nós temos hoje o nosso discipulado, ele vai ter três parágrafos no capítulo 7, e nós vamos meditar e entender um pouquinho esse capítulo 7 e dissecarmos ele para a gente estar tirando ensinamentos da palavra de Deus na nossa vida e ser abençoado neste momento, sermos abençoados neste momento pela graça poderosa do Senhor Jesus, tá bom? Vamos estar orando e vamos estar agradecendo ao nosso Deus por este primeiro momento, pedindo que Deus venha tocar os nossos corações. Você já deixa sua Bíblia, pastor Zé Carlos, seja bem-vindo. Você já pode deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 7 de Marcos. Hoje é a sétima parte do nosso discipulado, então você já pode deixar. Seja bem-vindo, irmão Ionildo. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos, Marcos 7, e você pode nos ajudar aí, você pode tirar e compreender um pouquinho mais do Evangelho de Deus. Seja bem-vindo todos que já estão conosco, somos gratos pela presença de vocês todos. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Pai Santo e maravilhoso Deus, te pedimos neste momento, Senhor, que Tu venhas nos conduzir e conduzir tantos que estão aprendendo, tanto quanto a mim que estou ministrando este momento deste curso. Te pedir, Senhor, que Tu venhas clarear nossa mente para entendermos todo este projeto para a vida da vida abundante. E assim, meu Pai, Tu esteja preparando novos discipuladores, novos servos do Senhor nesta disposição, que a Tua igreja, Senhor, possa ter mais pessoas servindo no discipulado, ajudando aquelas pessoas que estão chegando na igreja a aprender da Tua palavra, e fazer com que a Tua igreja não tenha um só ministrador para aqueles que chegam, mas mais e mais pessoas ministrando para a vida dessas pessoas, e assim nós possamos abençoar a vida desta igreja cada vez mais. Muito obrigado por cada um dos Teus filhos, e assim te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Seja bem-vinda, irmã Diana, né? Que Deus esteja abençoando você. Irmã Cristiane também, seja bem-vinda. Estou gostando de ver a presença do povo. Graça e a paz, minha irmã. Que Deus abençoe. Estou gostando da presença desse povo, estudando a palavra de Deus, aprendendo, né? E vamos ter a oportunidade de montarmos um material futuro desse discipulado, para que a igreja possa usar esse material, tá certo? Então vamos estudar o primeiro parágrafo, que vai do verso 7 até o 23, né? É a tradição dos anciões. Seja bem-vinda, Silmara Carvalho. Isso aqui é um discipulado, momento de discipulado. Se você quiser estar conosco, pode aprender, pode tirar dúvidas, se sinta à vontade. Tem aqui
Família Jansen, seja bem-vindo, irmão Eduardo e a irmã Sandra. Em nome do Senhor Jesus, vocês sejam ricamente abençoados. Então, hoje nós vamos continuar esse estudo que nós temos feito, que é pautado no Evangelho de Marcos. Nós vamos do verso 1 ao verso 23, né? Meditar nesse momento, tirarmos um pouquinho dessa compreensão. Ana Paula, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Esse discipulado que nós temos só que fazermos assim algumas orientações aos irmãos dos 3 anos do ministério do Senhor Jesus. Mais uma vez reforçar isso. O primeiro ano é chamado ano de preparação, o segundo ano é chamado ano de popularidade e o terceiro ano é chamado ano da paixão, que é o sofrimento. Então nós ainda estamos no ano da popularidade. Jesus está ainda no ano da popularidade, está fazendo o seu ministério dentro deste ano da popularidade. E aí, boa tarde, irmão. Aí, esse ministério da popularidade, o irmão está querendo participar conosco, eu clico aqui. Eu entendi assim, uma solicitação para participar. Se for, eu boto já já. Vai. Então, nós estamos nesse ano de popularidade, né? O ano de popularidade, nós estamos exatamente aprendendo um pouco desta palavra, né? Tendo esse momento da palavra de Deus, tá? Então, vamos embora ver que eu acho que o irmão quer participar, nos ajudar, seria muito bom. Não, eu acho que ele foi rejeitado. Aguardando a família Jansen, né? Então vamos aguardar. Então, esse ano de popularidade, ele é um ano que o Senhor Jesus Cristo vai ter a sua fama, assim, sua popularidade vai aumentar grandemente, né? Então, as pessoas vão estar junto com ele, né? Vão estar junto com ele e ele vai estar aí em volta da multidão. Então ele vai ter os discípulos e a multidão totalmente junto com eles ali, né? E aí o que acontece? Essa multidão e esses discípulos junto com ele vão andar ali com ele. Então é muito bom a gente ver que as pessoas estão em volta dele, estão buscando, mas essas coisas nós temos que tirar uma lição que o Senhor Jesus Cristo vai distinguir 2 grupos. E nós já vimos isso, o grupo dos discípulos, aqueles que vão estar no barco com ele, aqueles que vão para o deserto, onde ele estiver, esses discípulos vão estar com ele, e assim que vai ser fortalecido a presença de cada um. Fazer familiar, deixa eu ver aqui, e cada um vai estar fazendo esse convite, né? Então, é muito bom que a igreja ela possa entender essa compreensão, ter esse entendimento. Eu não estou conseguindo botar o irmão Eduardo ao vivo. Ele acho que quer participar, mas eu não estou conseguindo. Meu irmão pode fazer novamente o pedido de solicitação que eu pus aqui, tá certo? Eu já tentei aqui, não deu certo. Faça de novo. Aí a gente quer para botar, o senhor quer contribuir com alguma coisa com a gente nesta tarde, a gente recebe, nós estamos sendo abençoados. Eu não sei se eu posso chamar alguém aqui para me ajudar. Ilano, como é que eu boto aqui para fazer o convite aqui para ele aqui ao vivo? Só orienta aqui rapidinho. Não sabe não, né? Tá. Então, o que na verdade esse ministério ele dá para a gente como ensinamento, né? Então, deixa eu trazer aqui para você a leitura do texto. E ajuntaram-se a ele os fariseus, tá? E alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, tá certo? Preste bem atenção nessa aqui, tá? E já eu vejo aqui, se eu fizer a solicitação, irmão Eduardo, eu não entendi, né? Eu que não consegui botar o senhor ao vivo aqui. Tá. Não, mas é daqui, ele tem que fazer a solicitação, mas eu acho que talvez ele não tenha feito a solicitação, eu que tenha entendido errado.
Então veja bem aqui. E ajuntaram-se, deixa eu ver, se você quer participar da live. Isso, se o irmão quer participar da live. Ah, tá, tá bom, beleza. Então tá, vamos lá. Vamos continuar aqui, que é para a gente pegar aqui para a gente poder entender. E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas, né, que tinham vindo de Jerusalém. E vendo alguns dos seus discípulos que comiam pão com ele, pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os corpos, os jarros e os vasos de metal e as camas, tá certo? Depois perguntaram, saiu aqui. Depois, vamos para cá, que aqui tem que ter cuidado. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos em conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar? Ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, né, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinam doutrinas que são mandamento dos homens, né? Porque deixa o mandamento de Deus, retém a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos corpos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes as vossas tradições. Porque Moisés diz, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá, tá certo? Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderíamos aproveitar de mim é corbã, isto é oferta do Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Vamos dar uma explicação aqui. Seja bem-vindo à comunidade batista também, pessoal da comunidade batista. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Olha como até o verso 11, a palavra de Deus é muito clara a respeito, a gente já falou disso aqui em outros momentos, em outros textos de Marcos, a respeito da valorização, muito mais da tradição do que da obra de Deus, das pessoas que são importantes aqui no caso. E Jesus vai se deparar novamente com uma tradição, lavar das mãos, lavar dos jarros. São coisas que muitas vezes não é que Jesus esteja dizendo que você deve comer com as mãos sujas. Mas o que ele de fato está colocando é que este ministério, esta igreja, ela está muito... esse grupo religioso, e deixa eu mostrar quais são os grupos religiosos aqui. Você tem fariseus, saduceus, você tem os herodianos, todos são grupos que, os zelotes, são todos grupos que viviam na época. Os zelotes, por exemplo, eles eram um grupo político, tá? Os herodianos também eram um grupo político, mas mais voltado para o rei, entendeu? Os zelotes eram os revolucionários. Enquanto que os saduceus, os escribas e os fariseus eram grupos religiosos da época, e que eles tinham distinções entre eles. Tipo, um grupo cria na ressurreição, outro grupo não cria na ressurreição. Tá? E aí, essa separação entre esses grupos gerava uma grande confusão. Mas o farisaísmo era aquele grupo que maior predominava aquele cenário religioso daquela época. Então, hoje nós usamos o termo fariseu, farisaico, como uma forma pejorativa da pessoa. No momento que nós queremos dizer assim, criticar alguém que está levando muito à frente a questão da tradição e esquecendo o ser humano, nós dissemos, deixa de ser fariseu, rapaz. Passa a ser uma pessoa cristã, seja crente, te converte. Porque Jesus comparou os fariseus aqui, que
estão contados aqui na Bíblia, como um grupo de hipócritas, pessoas que, na verdade, não viviam a palavra de Deus na sua essência, mas exigia do povo um comportamento que nem eles mesmos eram capazes de sobreviver, nem eles mesmos cumpriam aqueles mandamentos que eles estavam exigindo do povo, exigindo das pessoas. Né? Então, eles faziam algumas cobranças para as pessoas, mas eles próprios não eram capazes de viver aqueles mandamentos. Então, a ideia é que Jesus rompe com essa tradição e, mais uma vez, Jesus traz aqui a cenário para a gente que o importante são as pessoas. As pessoas precisam ser acompanhadas, as pessoas precisam ser cuidadas. E não, por exemplo, um jarro não tem tanto valor assim para Deus quanto uma pessoa. Uma parede não tem tanto valor assim para Deus quanto uma pessoa. Isso é muito comum, muitas vezes, na igreja, e a gente já viveu isso. Pessoas que adoecem, que precisam de uma ajuda financeira da igreja, e muitos irmãos da igreja não querem ajudar aquela pessoa porque acha que a igreja está gastando com a pessoa, que aquele dinheiro é da igreja. Mas a gente precisa entender que aquelas pessoas, elas de fato são igreja, elas fazem parte da igreja, muito mais do que uma cadeira. É claro que as cadeiras que a gente compra para a igreja, elas são extremamente importantes. O computador, o teclado, os instrumentos musicais, tudo que está dentro da igreja é importante. E Jesus Cristo ataca essa passagem, ele mostra um fato interessante para os fariseus, é que muitas vezes, ele mostra essa coisa que nós estamos falando, muitas vezes eles vão dizer assim, ó, o que meu pai, por exemplo, passa necessidade, eu sou um fariseu, aí eu digo assim, olha, o que pode passar de mim aqui para ajudar meu pai, tudo que eu tenho é do Senhor, então não tem como ajudar meu pai. Então, o que eu tenho é de Deus. Por exemplo, só tenho um dízimo. Então, não tenho como ajudar meu pai. Meu pai vai passar algumas necessidades porque eu não tenho como ajudá-lo. Por quê? Porque o que eu tenho é do Senhor. Então, o convite de Jesus aqui é que você deve praticar a lei, mas você não deve negligenciar as outras coisas, como honrar pai e mãe. Então, Jesus coloca para ele duas passagens, vamos dizer assim. Uma que é mais coisas voltadas para os homens e uma outra que é mais voltada para Deus. O cuidado, o zelo, o amor, né, com aquelas pessoas que estão em volta. Então, o que acontece? Essas pessoas precisam ser basicamente valorizadas e a igreja precisa entender isso. Então, elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser acompanhadas. Pai, mãe, os nossos parentes. Então, muitas vezes, em detrimento dessas coisas, o egoísmo, o egocentrismo, nos faz ou nos impede, de fato, de fazer a vontade de Deus com relação às pessoas. Então, honrar pai e mãe é um mandamento que talvez estaria acima dos caprichos, como lavar o jarro, lavar as mãos, uma série de coisas. Em outras passagens, o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque o que sai pela boca é o que demonstra o que o coração está cheio, demonstra a vontade do coração humano, demonstra os interesses do coração. Não sei se vocês já passaram por algumas situações que a pessoa diz uma coisa muito grave contra o outro e depois ele diz assim, não, eu estava brincando. Aí você fica pensando assim, estava brincando nisso, mas ele diz uma coisa que vai assim, fura, né? Ela tem uma profundidade muito grande, mas eu falei sem querer. E muitas vezes, seja bem-vindo, Leandro Doulos, pastor Leandro, seja bem-vindo. Então, muitas vezes, é o pastor Leandro, seja bem-vindo, meu pastor. Nós estamos aqui com um discipulado de Marcos, com o pessoal da igreja. Seja bem-vindo, fique à vontade. Se quiser dar alguma contribuição, pode daí contribuir. Então, veja bem aí, o que nós estamos vendo? E muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas com as tradições, com aquele ritual, aquele ritualismo que impede a igreja de crescer, impede você de desenvolver. Muitas vezes ensinamos as pessoas a guardar muito mais um tradicionalismo que não é tão adequado com a vida da igreja do que, de fato, guardar os preceitos bíblicos, aqueles que têm valor, um valor imensurável para a vida da igreja. Então, a igreja, de fato, ela precisa desse acompanhamento, ela precisa ser voltada. Para pastor Leandro, que está chegando, é o capítulo 7 de Marcos, viu? Então, é nesse sentido.
só aprendendo. Então, eu aprendi muito com o senhor isso aí, você já sabe. Então, vamos lá. No verso 11, o que, que ele vai... vamos lá para o verso 11 do capítulo 7 de Marcos. Vós, porém, dizeis, se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é Corban, isto é oferta ao Senhor, olha o que está mostrando. Aquilo que os familiares, o pai e a mãe dele, poderiam aproveitar dele é Corban, é do Senhor. Não tem outra finalidade, ele não pode devolver porque aquilo é de Deus. Nada mais lhe deixasse fazer por seu pai e por sua mãe, né? Quer dizer, ele não faz mais nada por seu pai e sua mãe. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Então, o que ele está demonstrando é exatamente isso. É que muitas dessas coisas são feitas pela igreja hoje, pelas pessoas que estão dentro da igreja. Vamos para o verso 12. O que vai dizer ainda dentro do mesmo parágrafo? Nada mais deixais fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pelas vossas tradições que vós ordenaste. E muitas coisas fazeis semelhantes a esta. E chamando outra vez a multidão, disse, ouve-me, vós todos, e compreendei. Compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isto é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja bem o que ele está dizendo, né? É com relação ao que os discípulos comeram sem lavar as mãos. Isso não vai contaminar. Aquilo que a gente já acabou de explicar. É muito mais aquilo que sai do coração do homem que tem um poder destruidor. É isso que ele vai falar. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Vamos voltar aqui novamente para aquilo que eu já ensinei, a gente já falou aqui nesse texto, nesse evangelho. Os discípulos de Jesus não é a multidão. A multidão, ela vai ouvir, mas não vai compreender tudo, não vai tirar toda a sua dúvida. Mas os discípulos vão ter a oportunidade de estar a sós com o Senhor Jesus para tirar a sua dúvida. E aí você diz assim, como é que eu sei que eu sou discípulo? Você é discípulo quando você entra para o seu quarto, no seu aposento, você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a meditar na palavra de Deus, você tem curiosidade daquilo que está contido dentro da palavra de Deus. Essa é uma grande distinção para a gente. Depois, vamos lá. Depois, quando deixou a multidão, os discípulos vão à sua procura, né? Vão dizer, Senhor, eu quero entender essa parábola. Eu não entendi o que estava contido nessa parábola. No verso 15, ele disse, assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Vai explicar. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Olha o que ele vai dizer. Aí, para quem tem muita gente na igreja que fica assim, dizendo, pastor, eu posso comer carne de porco, posso comer, está dizendo que tudo que entra pela boca, tudo é puro, tudo é lícito você comer. O próprio Jesus dá esse entendimento. Eu não vou comer a carne de porco, eu não como carne de não sei o quê. Tudo é puro, tudo é limpo. Fica à vontade. O que vai contaminar não é o que entra pela boca, sabe? Mas é o que sai, que procede do coração. Porque do coração dos homens saem os maus pensamentos, né? Os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Veja que lá do coração é que vai fluir as coisas que não são boas, as coisas ruins vão fluir exatamente do coração. Então é interessante que a gente possa analisar, deixa eu ver aqui a pergunta do Matson, mas no Antigo Testamento não podia, né? Sim, porque o Antigo Testamento, Matson, é muito boa a tua pergunta, porque o Antigo Testamento ele é uma aliança feita com o israelita, com a nação de Israel. Então, a nação de Israel, Deus, naquele momento, fez uma aliança com eles. Jesus estabelece uma aliança agora com a humanidade.
Então, cada povo tinha a sua tradição. Então, não cabia a Jesus estabelecer regras para esse povo. É muito mais fácil estabelecer um relacionamento de nível de coração do que regras, entendeu? Então, o povo não veio para Jesus com o intuito de modificar o seu aspecto exterior, a sua comida, a sua tradição. Mas o que Jesus Cristo quis, de fato, trabalhar com eles foi o seu coração. Tirar a maldade, esses sentimentos que nós acabamos de ler aqui do coração do homem. Então, vamos dizer assim, um judeu, tudo bem, ele pode ficar sem comer lá a comida que ele quer comer e tal, ou ele pode comer a comida do jeito que foi estabelecida a aliança lá. Mas nós não temos nenhum vínculo com essa tradição. A nossa aliança não é com Moisés, a nossa aliança é com Cristo. Vamos botar isso na cabeça. A nossa aliança não é com Moisés. Mas e para que serve o Velho Testamento? Boa pergunta. Não foi feito, mas eu sei que você vai pensar. Ela serve para a gente tirar os princípios, os valores que estão dentro do Velho Testamento. Veja bem, você não vai pegar a letra do Velho Testamento e aplicar, mas você vai tirar os princípios que estão contidos dentro do Velho Testamento e aplicar e contextualizar com os dias de hoje. Por exemplo, quer ver um princípio que eu vou dizer? Daniel. Ele é levado ao cativeiro e não quis contaminar com a comida lá do rei. E aí ele queria comer a comida dele lá. Aí você diz, então, qual é o princípio aí que Daniel está nos ensinando? É o princípio da obediência. Nós devemos obedecer aquilo que está estabelecido dentro da lei de Deus. Entendeu? Nós devemos obedecer ao nosso Deus. Então, no Velho Testamento, não há nenhuma obrigação nesse sentido. Então, vamos obedecer a Deus no quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu próximo, a perdoar os meus irmãos. Então, são coisas que estão ligadas muito mais à questão de um espírito do que uma tradição humana. Entendeu? Os princípios morais não foram abominados do Velho Testamento. Não, adultério, prostituição. Não sei se eu entendi tua pergunta, mas adultério, prostituição e uma série de princípios que são considerados morais não foram abolidos. O que foi abolido foi a lei. Veja bem o que eu estou dizendo. A regra de não comer, a regra de, por exemplo, o sacrifício. Por exemplo, se eu hoje, por exemplo, guardar o sábado, vou dar um exemplo. Lá diz que eu devo guardar o sábado. Mas o meu sabá agora não é um dia. O meu sabá é exatamente Cristo Jesus. Entendeu? Então, em vez de eu guardar o sábado, eu vou descansar em Cristo. Um sábado não é capaz de fazer com que eu descanse completamente e perfeitamente. Mas Jesus é capaz de fazer com que eu descanse com alegria. E aí, se eu estiver angustiado, se eu tiver qualquer coisa, se eu descansar em Cristo Jesus, a coisa vai fluir muito mais. Deu para entender? Então, os princípios têm que existir. Quem é meu descanso é Deus. Tá certo? O princípio que está ali, os princípios morais, seja ele qualquer princípio. Se é princípio, ele tem que ser obedecido. Se eu devo cultuar a Deus, a regra lá da lei era aquelas regras lá que tinham lá. Mas o princípio é a adoração ao Senhor, é o culto ao nosso Deus, é a adoração, a exaltação do nosso Deus. Tá bom? Muito boa pergunta. E é edificante também aqui para a gente. Vamos para o verso 24. Vamos para o próximo parágrafo. Próximo parágrafo, meus irmãos. Nós vamos falar da mulher cananeia, né? Verso 24. O verso 24, todos já estão aí, Araújo, Josenilma. Irmã Josenilma, seja bem-vinda, minha irmã. Sinta à vontade conosco aí. Verso 24 do capítulo 7, tá certo? O que diz a palavra de Deus? E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se, né? A multidão. Aí, porque uma mulher cujo filho tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés, tá certo? E esta mulher era grega, Ciro Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Ela, porém, respondeu e disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas do filho. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. O que esse texto vai nos ensinar, tá certo? O demônio já tinha saído. O que essa passagem vai trazer para a gente? A internet está caindo toda hora, é verdade, minha irmã. Dona Ceci, seja bem-vinda. Seja bem-vinda conosco aí, Deus lhe abençoe. Tá bom, minha irmã? Então, veja bem aqui, ó. O que essa passagem vai ensinar para a gente, tá certo? A mulher cananeia. A mulher cananeia, esse texto vai mostrar, primeiro, aquela ideia da multidão. Vamos voltar. Jesus não quer agora, ele já está começando, nessa fase, ele já está começando a se dispersar, se distanciar um pouquinho da multidão. Ele já está chegando ao fim da popularidade. Ele vai entrar no processo da paixão. Então, daqui a pouco, ele está entrando na paixão. E é muito bom que você ligue esse momento da entrada do Senhor Jesus da paixão. A gente já falou isso aí. E aqui, nós temos uma mulher que representa o símbolo de humildade, né? O texto demonstra uma pessoa que Jesus está dizendo: olha, eu vim para os judeus, e ele vim, há um texto em João 1,12 que diz assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Certo? Essa palavra demonstra que ele veio para o judeu, para restaurar a casa de Israel, mas eles não receberam. Então, ele vai começar a trabalhar com outro povo, mas ele, por enquanto, está trabalhando. Então, a mulher vê a humildade dessa mulher, e a mulher vai dizer assim: olha, mas o cachorrinho come das migalhas que são lançadas, que caem debaixo da mesa, e os cachorrinhos vão lá e se alimentam. Jesus, ele tem um olhar piedoso, caridoso, amoroso para aquelas pessoas que, de fato, elas necessitam. Eu creio que essas pessoas que foram de encontro com Jesus nos evangelhos foram pessoas que Deus já tinha preparado para esse momento. São pessoas que o Senhor Jesus Cristo queria trabalhar com elas, tá bom? A irmã Cristiane faz uma pergunta: a fé daquela mulher que Jesus ia expulsar o demônio de sua filha, não é isso, pastor? Essa passagem vai ensinar justamente isso, a fé que aquela mulher teve. E Jesus está demonstrando que a fé é saber se é a questão de esperar. Vejam os detalhes que a gente já estudou nas passagens anteriores. A mulher que tinha um fluxo de sangue, na passagem anterior, ela imaginou: se eu tocar na veste dele, eu serei curado. Ela teve a fé, mas ela estava colocando a fé dela no quê? Na roupa. E Jesus vai fazer questão de se apresentar para aquela mulher para retirar qualquer aspecto de adoração da roupa dele e colocar nele, porque o poder saiu foi dele. Eu senti sair poder de mim. Então Jesus, ele percebe a fé, Deus percebe a fé das pessoas e ele vai agir. Agora, um detalhe, lembre-se que a fé não está desassociada da vontade de Deus. Não adianta, por exemplo, a pessoa achar que só a fé dela é que vai curar. Ela tem que ter fé nas promessas de Deus, entendeu? Mas, na verdade, a vontade de Deus é soberana. Por isso que quando nós oramos, as nossas orações é nesse sentido: Senhor, seja feita o quê? A tua vontade. Porque é a vontade de Deus que vai prevalecer. Então, muitas vezes, a gente começa a achar que a nossa própria vontade, ela é que tem que prevalecer nesse contexto. Não, a fé que nós temos, ela tem que estar coadunada com a vontade de Deus. Então, Deus vai determinando as coisas de acordo com a sua vontade. Mas nós temos que ter fé, nós temos que ter humildade, nós temos que ter a disposição de aceitar aquilo que Deus tem para nós naquele momento. Mas aquelas mulheres, elas foram tragas até ali naquele contexto exatamente para solucionar o problema dela. Então, Deus já tinha um propósito ali para aquela mulher, já tinha solução para aquela mulher. Tá certo? É muito boa. É muito bom essa passagem. Eu não esqueça da multidão
e não esqueça dos discípulos. E aqui é que vocês precisam entender que ela é uma mulher que vem da multidão, mas ela é selecionada do meio da multidão para receber uma bênção especial, tá certo? Mas não quero que você esqueça que nós não somos multidão. Nós somos discípulos, nós fazemos parte de um grupo seleto e nós temos que assim viver como esse grupo seleto, estarmos nos colocando à disposição do Senhor Jesus Cristo, estarmos nos colocando sempre na brecha de fazer sempre a vontade de Deus, estarmos nos colocando na posição de servir. Nós somos servos, escolhidos, chamados para um exercício. Então, os discípulos, eles estão vendo como Jesus está agindo com aquela mulher sírio-fenícia e nós estamos aprendendo com Jesus. Então, nós vamos servir ao reino. Então, Jesus está chamando aqueles 12 e preparando. Então, se alguém tiver uma necessidade, nós vamos trabalhar em cima da necessidade daquela pessoa. Mas nós fazemos parte do discípulo. Dos discípulos de Cristo. Eu sou discípulo, você é um discípulo. Todos que estão nos ouvindo agora são, de fato, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a glória e a graça do Senhor Jesus Cristo, ela seja incorporada nesse momento na vida cristã. Por isso, gente, é que muitas vezes se faz um discipulado desse. Porque a gente precisa entender qual é, de fato, a nossa missão. Veja que muitos detalhes, a gente não está entrando em muitos detalhes aqui, assim, mas são detalhes que a gente precisa aprender nesse momento, que Jesus, ele é o Senhor, que Jesus está ensinando os seus discípulos, e os seus discípulos estão vendo a experiência. No capítulo 6, eles voltaram de um exercício. Não esqueça disso. Eles voltaram de um exercício prático, contando as maravilhas que tinham acontecido com eles. Se eu não estou enganado, foi o capítulo 6. E aí, agora eles estão vendo uma outra fase. Eles foram fazer exatamente aquilo que Jesus tinha determinado e agora estão vivendo um outro momento, agora, outras experiências. Já estão do outro lado da margem do rio, já foram lá, já voltaram. Ele estava de um lado, foi para o outro lado, voltou. E agora ele já está no Tiro e Sidom, ali onde ele veio para pregar a palavra de Deus e anunciar o evangelho, né? Vamos para a cura de um surdo e mudo, né? De um surdo e um gago, de Decápolis, tá certo? Muito boa essa passagem. De um surdo, no verso 31, é o terceiro parágrafo, né? Nós hoje só temos poucos parágrafos, temos só esse, mas esse aqui, no verso 31, quem estiver no verso 31 com a gente, pode nos acompanhar o verso 31. Olha o que diz o verso 31 do capítulo 7. Capítulo 7, verso 31. 7 de quem? De Marcos. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, estudando o capítulo 7, verso 31, aprendendo desse verso aqui. O que diz a palavra de Deus? E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, agora ele está indo embora, está saindo. Seja bem-vindo, Emanuele. Ele saindo, né, que está dizendo, e ele, tornando a sair de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galiléia, para os confins dos Decápolis, tá bom? E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. Né? E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram seus olhos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém os dissesse, mas quanto mais nos proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir o surdo e falar os mudos. Amém? Manuela, seja bem-vinda mais uma vez, né? Nós temos aí uma passagem interessante, né? Agora ele sai do Tiro de Sidom e vai para o mar da Galiléia, né?
Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Sempre é bom a gente aprender assim. Se você puder olhar o mapa de Israel, vou tentar fazer aqui um desenho aqui. O mapa de Israel é mais ou menos isso aqui, a nação de Israel, tá certo? E aí você tem aqui o Mar da Galileia aqui em cima e desce e você tem o Mar Morto aqui embaixo. Aí você tem desse lado e desse lado. Aqui você tem Galileia em cima. Aqui embaixo você tem Samaria e mais embaixo você tem a Judéia. Isso só de um lado. Não sei se você está entendendo. Desse lado aqui, essa margem, em cima, você tem o Mar da Galileia. Onde você tem o Mar da Galileia, você vai ter exatamente a Galileia. O próprio nome está dizendo. Mar da Galileia. Nazaré fica lá no Mar da Galileia. Então, Cafarnaum fica à margem desse marzinho aqui. E desce embaixo, lá embaixo você tem Jerusalém, a Judéia, que a capital é Jerusalém, e você tem no meio, você tem exatamente você tem no meio Samaria. Do outro lado, você tem Iturreia, Decápolis e Pérea. Então você tem, do outro lado é menos famoso, quase ninguém fala. Então, mas Decápolis é mais conhecido, são 10 províncias. Por isso o nome é Decápolis. Então, Jesus, geralmente, ele faz isso aqui, a viagem. Ele sai de Nazaré, entra em Decápolis, volta, ele faz tipo isso aqui, ó. Ele sai de Nazaré, entra em Decápolis, volta e vai para Jerusalém. Ó, sai, passa em Samaria, entra em Decápolis, volta e vem. Ele faz umas viagens, mais ou menos. Essas são as viagens que Jesus Cristo vai fazer. Ele sai de Cafarnaum, vem ali, aí passa ali, entra em Samaria, aí vai em Decápolis, volta e vem para a Judéia, onde está ali Jerusalém. Por que estamos falando isso aqui para você entender? Para você entender a cidade, Decápolis, é uma província de quem? É uma província de Israel. Então, as províncias são Galileia, as províncias que temos lá, Galileia, nós temos a província de Samaria, nós temos a província da Judéia. Essas três províncias estão do mesmo lado. O Rio Jordão é a margem que separa esse lado aqui. E aqui no fundo, você vai ter, nesse fundo aqui, eles são banhados pelo Mediterrâneo. Já do outro lado, você vai ter Iturreia, Decápolis e Pérea. Iturreia, Decápolis e Pérea. Essas Decápolis são as 10 cidades que estão ali colocadas. Por isso, os nomes são chamados de Decápolis. Israel, ela tinha esse contorno. Então, Jesus sempre está fazendo essas viagens. Então, é interessante você entender. Passando pelo Rio Jordão, volta ao Rio Jordão, volta para Jerusalém, ele vai para Jerusalém e sempre fazendo esse contorno dessa viagem. Tá? E o que foi que trouxeram? Trouxeram-lhe um surdo e que falava com dificuldade, né? E rogaram-lhe que lhe pusesse a mão sobre ele. Jesus, na verdade, ele não faz as coisas, e é isso que ele quer. Roga que ponha as tuas mãos. Jesus Cristo procurou fazer totalmente diferente. Ele não foi fazer do jeito que pediram para ele, porque ele é Deus, ele faz do jeito que ele achar conveniente. Então ele vai, faz o loto, toca na língua nos ouvidos, né, da pessoa, e ele não é na língua, ele toca pôs o dedo na língua dele, tirando uma parte entre a multidão, levou a parte. E outra coisa, Jesus, em vez de fazer o milagre na frente de todo, ele sai à parte, tira da multidão. Multidão não é o local que Jesus quer. Mais uma vez, vamos voltar aqui. Você não é multidão. Multidão, podemos ter 10 mil, mas o contexto é de termos 10 mil discípulos. É isso que eu quero que você entenda. E não ficar fascinado com a multidão, mas ficar fascinado em ser discípulo de Cristo. Ficar fascinado em servir a Cristo. Entendeu? Discípulo não é a mesma coisa de multidão. E a gente tem que fazer essa distinção em nosso ministério, em nossa vida. Nós não somos multidão. Nós somos discípulos de Jesus. Fomos chamados para sofrer juntamente com Ele. Nós somos chamados para servir nesta grande obra. Hoje nós somos os discípulos que estamos em ativa. E muitas coisas que acontecem hoje com a igreja
nós somos os responsáveis por esta igreja de Cristo e temos a missão de pregar. Nós não somos a multidão. Então Jesus tira esse rapaz do meio da multidão. Eu creio que ele tira do meio da multidão. O texto não diz que leva para o meio dos discípulos, mas ele vai levar e tirar ele da multidão e vai fazer a obra de Deus. Não como alguém ordenou, mas como Deus quer que seja feito. Então Deus usa quem quer, faz o que quer, do modo que ele quer, e Jesus Cristo é o Senhor, e nós temos que entender isso, tá? Nós temos que entender esta missão. E ordenou-lhes que ninguém a dissesse. Aí as ordenanças que sempre Jesus Cristo vai fazer, ó. Não divulga para ninguém, não diz para ninguém do jeito que é, faça do jeito que eu estou te determinando. E aí as coisas são desse jeito. Então, o que nós vimos nessa lição, nesse discipulado, a parte 7 de hoje? O que nós vimos? Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo não está preso a uma tradição, não quer que a sua igreja viva uma tradição. Ele quer que a igreja ela valorize as pessoas, que ela valorize o reino, né? Que ela seja formada por discípulos verdadeiros, e nós vamos estar servindo as pessoas que estão em nossa volta, a multidão que necessita do amparo, a multidão que precisa do conforto, a multidão que precisa ser restaurada. Então nós temos aí, e é uma coisa muito interessante nessa parte do discipulado, é que Jesus Cristo ele faz essa separação, discípulo, multidão, e ele vai trabalhar e que nós temos que ter uma vida mais exemplar. Bem, a mulher cananeia, com um modelo de humildade, como exemplo de alguém que se curva e que se submete a um senhorio e que necessita do conforto e do refrigério de Cristo sobre a sua vida. Maravilhoso isso aí, tá certo? E por fim, nós temos exatamente a cura de uma pessoa que tinha problema de surdez. Jesus vai lá, vai tirá-la do meio da multidão, porque não é interesse manter alguém no meio da multidão. A multidão não é aquilo que mais vai interessar o Senhor Jesus Cristo. Quem vai mais interessar os seus discípulos, ele quer estar junto dos seus discípulos. E eu louvo a Deus porque nós estamos contando com os discípulos de Jesus aqui. E nós queremos que você seja um discípulo do Senhor Jesus Cristo, você tenha a alegria de fazer parte desse reino maravilhoso. E toda vez que você for comissionado a servir, o Senhor Jesus Cristo se alegre em fazer isso. Tenha um máximo de prazer de estar na disposição do Senhor, de fazer a sua obra e de ser seu discípulo e andar em conformidade com tudo aquilo que ele tem determinado. Nós terminamos aqui agora exatamente o capítulo 7, a nossa parte, né? Parte do discipulado por capítulo, são 16 encontros. Nós acabamos de acabar o nosso 7º encontro. No próximo estudo, nós vamos estar indo para o nosso 8º encontro de discipulado. Muito bom esse discipulado, gostei muito de estar com vocês. E agora, se tivermos alguma pergunta, você pode fazer. Bem-vinda, Maria José, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, se sinta à vontade conosco. Que Deus lhe abençoe. Hoje à noite, nosso culto, às 20 horas, isso aqui é um discipulado só para os irmãos, a gente não pode sair. Temos que fazer um discipulado para a igreja e nós fizemos aqui, estamos fazendo esse discipulado todo dia, neste mesmo bate-canal, mesma bate-hora. E aí a gente está fazendo exatamente esse discipulado para enriquecer o conhecimento dos irmãos da IBVA, da Vida Abundante. Mas hoje eu convido todos vocês que nos visitam aí agora para estar no nosso culto às 20 horas. E aí vai ser um culto maravilhoso, abençoado em nome do Senhor Jesus, vai ser engrandecedor. E você que tem alguma pergunta, Márcio, pode fazer, você e meu irmão, você que está aí, que tem alguma curiosidade, né? O tempo tem fluído, legal que sobra um tempozinho para a gente lançar algumas perguntas. E vocês têm a oportunidade. Márcio já fez umas e agora vocês podem continuarem a fazer outras, amém? Você pode fazer outras perguntas. Simara pode fazer, Simara. E o Nildo também pode lançar uma perguntazinha aí para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para tirarmos a dúvida sobre esse texto, sobre esse capítulo 7, né, que tem sido bastante abençoador. Tá certo? Então, não viva sobre tradição, viva sobre a visão do Novo Testamento. A visão do Novo Testamento é uma visão enriquecedora. Não viva
Diga comigo aí, repita. Não vivo sobre a lei, e sim sobre a graça. Amém? Não vivo sobre a lei de Moisés, e sim sobre a graça de Cristo Jesus. Amém? Modifiquei, ficou melhor. Não vivo, não estou debaixo da lei, e sim da graça de Cristo Jesus. Amém? Olha como é maravilhoso. Nós não vamos viver debaixo de uma lei que nós não vamos ter capacidade alguma de cumpri-la. Nós vivemos debaixo de uma graça maravilhosa. Porque se eu peco, eu posso confessar, posso pedir perdão. Mesmo que os homens não concedam o perdão maravilhoso, mas Cristo Jesus vai oferecer sobre mim, e eu e você, né, sobre nós, a sua graça maravilhosa e o seu perdão sobre nós. Porque ele sabe que nós não somos capazes de cumprir toda a tradição da lei. Nós não temos nenhuma capacidade de cumprir a lei. Por isso nós somos discípulos de Jesus. Amém? Então você tem a oportunidade agora de lançar aí suas perguntas. Vamos lá, gente. Vamos o tempo, dá até um pouquinho de tempo. Dá para você tirar suas dúvidas, suas perguntas. Eu não acredito que ninguém ficou com dúvida. Para mim, alguém tem dúvida. Dúvida faz parte do processo. Tá bom? Eita, verdade, irmã Cristiane, né? Vamos lá. Quem tiver alguma dúvida, pode lançar a sua dúvida aí para a gente, né? E a gente nós podemos tirar daí as nossas lições, os nossos conhecimentos, né? Vamos orar, enquanto você vai pensando aí, para a gente não ser agarrado de surpresa e nosso tempo ir embora. Então vamos estar orando, feche seus olhos e vamos orar agradecendo ao nosso Deus, a sua maravilhosa presença, o seu amor insondável, a sua presença maravilhosa sobre nós que estamos neste momento estudando a sua palavra. Amém? Feche seus olhos e fale com o Senhor nesse momento. Pai santo e maravilhoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade e a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais uma tarde que tu nos concede aqui neste lugar, nesta hora. Sabemos, meu Pai, que a internet tem dificultado a presença dos teus filhos nesse momento. E principalmente aí no portal, Senhor, estamos sabendo que tem tido dificuldade para que a internet fique firme. E te agradecemos, Senhor, porque mesmo assim a tua igreja permanece firme. E nós temos irmãos em Cristo Jesus que têm aprendido e têm se colocado à disposição de aprender mais e mais e tomar mais conhecimento para si. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão me ouvindo aqui. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que tem se reunida e tem proclamado a tua palavra de verdade. Obrigado, Senhor, não só pela IBVA, mas todas as outras igrejas que nós temos visto a igreja de Cristo Jesus operando, trabalhando, servindo e assim, meu Pai, guardando a tua palavra nesse momento de dificuldade. Levando a tua palavra para todas essas pessoas que precisam ouvir e que precisam compreender da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço também por todos que passaram aqui, todos que de alguma forma ouviram algum pedaço. Sabemos que se manter firme nesse horário e acompanhando isso aqui não é fácil. E sabemos que não é a nossa capacidade humana que vai reter as pessoas aqui, mas é o teu Espírito Santo de Deus que vai estar presente na vida deles e que vai fazer eles estarem presentes juntamente conosco neste momento de estudo. Obrigado por cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Né? A graça do nosso bom e amado Deus, né? É maravilhosa a presença de todos. Né? Queremos ver aí. E aí? Hoje à noite, mais uma vez recapitulando, queremos deixar esse aviso para você. Hoje à noite nós vamos ter o nosso culto. Você convide alguém para estar conosco, para estar participando do nosso louvor, para estar participando da adoração no nosso culto que vamos fazer hoje. Contamos com pessoas participando. Você, Manuel, pode participar conosco às 20 horas. Nós contamos com a sua presença lá, o irmão Ionildo, a família Jansen, né? A irmã Josenilma, toda a igreja em nome do Senhor Jesus, divulgue, convide as pessoas, né, para estar conosco. E nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, pela vida desta igreja,
né, pelo prazer que esta igreja tem tido de estar juntamente conosco aqui, né? E se você quiser, no decorrer dos estudos, participar conosco, você pode fazer a solicitação que nós vamos chamar você. Seria muito interessante ter um irmão aqui participando, questionando e ler o texto, e seria interessante a gente contar com você nesse discipulado na vida da igreja. E dizer uma coisa para os amados irmãos: há uma saudade muito grande. A vontade de dar um abraço em cada um de vocês é tremenda. E a gente muitas vezes não tem conseguido isso por causa desse momento que nós estamos vivendo como um mundo, não é só como país. É bom a gente entender que esse processo está no mundo todo. Alguns países estão voltando, retornando com muita cautela, mas estão voltando. A irmã Cristiane fala aqui: os milagres que Jesus fazia eram só naquelas regiões. Porque Jesus, o ministério dele, irmã, é como eu fiz o desenho agora do mapa, né? Faça um quadrado assim, e em cima você faz uma bolinha pequena, vem descendo e faz uma bola grande. Então, desse lado aqui, você tem esse lado. Você vai ter Galileia, a primeira parte, Samaria, a segunda parte, e Judéia, a última parte. Desse lado, Iturreia, Pérea, Iturreia, Decápolis e Pérea. Entendeu? Então, Jesus fazia mais ou menos os seus milagres, foi no mundo aqui, né, em Jerusalém. Era o centro espiritual da época de Jesus. Jesus foi exatamente para lá, tá certo? Muito. Não entendi. Muito demais, pastor. Tá. Ele fez os milagres dele nessa região aí, né? Então, é interessante que a gente perceba que Jesus Cristo ele vai fazer os seus milagres nessa região de Israel. Por isso que ele vai dizer que ele não veio para as demais ovelhas lá, né? E as pessoas vinham do mundo todo. Ele era o centro espiritual do mundo. O mundo todo convergiu para ir lá onde Jesus receber. Só não tem gente da América do Sul porque ainda não era conhecido na época. Mas daquele mundo antigo, todo mundo que tinha seu doente, ele saía de lá da sua terra e levava até Jesus, porque a forma de Jesus tinha alcançado. Essa multidão é onde Jesus tem misericórdia. Essa multidão é que Jesus tem um olhar de misericórdia para com ela, de compaixão. Ele quer cuidar dessa multidão. Mas ele não sai desse centro aqui. Aí você diz assim: pastor, e como é que começa a igreja a sair desse centro aqui? Que, na verdade, nós vamos aprender isso em outro momento, irmã Cristiane. Nós somos chamados para fora. Veja bem, nós não somos chamados para dentro da igreja. E aí a gente faz muita coisa equivocada. A gente chama as pessoas para dentro da igreja. Mas nós, que somos servos de Cristo, somos chamados para fora. Nós vamos levar a palavra de Deus para essas pessoas. Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei com vocês até a consumação do século. Nós somos chamados para fora, nós somos chamados para expandir o evangelho, levar o evangelho a todos os horizontes. Mas até a época de Jesus, o centro era Jerusalém. Mas Jesus Cristo vem com esse: não, agora vocês vão, pregue a palavra, anuncie a palavra, leve a toda a criatura. E aí nós temos uma missão que é essa. Então, essa coisa assim, muitas vezes a gente quer que as pessoas venham, mas nós é que temos que ir atrás dessas pessoas. Nós temos que ir para as feiras, pregar a palavra de Deus, nós temos que ir para os lugares que a gente possa pregar a palavra de Deus. Por exemplo, assim, um evangelismo que seria interessante: pegar os instrumentos, botar aí frente a uma feira e lá fazer um culto da palavra de Deus numa feira. Isso é uma coisa plausível. Levar a palavra de Deus, as pessoas que estão indo lá comprar, estão ouvindo a palavra de Deus ali, num shopping, numa área de convivência. Então, nós somos esses instrumentos de levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam ouvir, aqueles que necessitam saber que Deus existe. Nós não precisamos ficar presos dentro das quatro paredes, que muitas vezes é isso que muitas vezes nos impede de entender a vontade de Deus, porque a gente fica preso às quatro paredes e não queremos andar, progredir e avançar. Terminamos, boa tarde. Só o aviso,
para os amados hoje. Nosso culto às 20 horas. Conto com a presença de todos. Convide pessoas para estar conosco. Se sintam à vontade. Não perca a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. E boa tarde. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe.